bênção na vida dos irmãos. Vamos dar continuidade à nossa caminhada com Jesus em Marcos. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 13. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 13. E eu quero nessa manhã conversar com você sobre o tema o discipulado e as crianças. O discipulado e as crianças. Marcos 10, a partir do verso de número 13. Amém? Todos acharam? Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos uma vez mais, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na casa do Senhor. Nessa manhã, ó Pai, nós queremos consagrar a nossa vida diante do Senhor, Deus. Sermos gratos, ó Deus, por todo o seu cuidado para com a nossa vida, com a nossa família, sabendo, ó Pai, que em meio, ó Pai, a tantas circunstâncias, o Senhor sustentou a cada um de nós, seja no trabalho, seja na escola, seja nas nossas atividades. Pai, obrigado porque o Senhor sustentou a nossa casa, Pai, com o alimento necessário para as nossas vidas, ó Pai. E nós precisamos ser gratos ao Senhor pelas coisas mais simples, ó Pai, e mais comuns talvez, ó Pai, e até imperceptíveis, ó Deus, aos nossos olhos, ó Deus, mas nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nessa manhã tão preciosa, desde já, Deus, começa a ministrar, ó Pai, desde o começo do culto, como foi, através desses louvores. Continue então, ó Deus, a ministrar o nosso coração, nos levando, ó Pai, a ser convictos de que a sua presença está conosco nessa manhã, Deus, e que o Senhor tem falado com nós. E agora, Deus, quando estamos diante da tua palavra, nós te pedimos uma vez mais, ilumina a nossa mente, esclarece o nosso entendimento, leve-nos, ó Deus, à compreensão da sua vontade, para que mediante a ela, Deus, a gente possa servir ao Senhor e glorificar o seu nome nesse mundo, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, discipulado e as crianças. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, cada um de nós que se faz presente aqui no dia de hoje, podemos juntos chegar à conclusão óbvia e também evidente que as crianças, essas que estão junto conosco nessa manhã, são extremamente abençoadoras para a nossa vida individual, para a nossa família, para a nossa igreja e também para a nossa nação. Meus irmãos, como é bom quando a gente tem a notícia de que uma criança chegou num lar, uma criança chegou numa família, porque nós sabemos que a chegada dessa criança, ela traz uma alegria tremenda para a família com a qual ela vai chegar. Mas mais do que isso, eu e você precisamos ser honestos e também admitir como é extremamente difícil para que eu e você eduquemos as crianças no dia de hoje. E aqui nós não estamos tão somente falando dos pais. Aqui nós não estamos tão somente falando dos sobrinhos. Mas nós estamos falando da nossa criança. E como igreja, nós também passamos por diversas dificuldades para encaminhar essas crianças no caminho do Senhor.
E perceba comigo, igreja, nessa manhã, que o educar e direcionar as crianças no caminho do Senhor, ele se torna cada dia mais difícil por causa da correria e da prioridade que nós temos hoje. Pare para pensar comigo e refletir o quanto a sua vida, a minha vida e a vida de todos nós que estamos aqui é corrida. Todos nós temos agenda, todos nós temos compromissos, todos nós temos afazeres, todos nós temos sonhos e temos prioridades. E às vezes, quando esses sonhos, esses projetos, essas prioridades começam a ocupar todas as áreas da nossa vida, a gente pode começar a esquecer da nossa obrigação de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas pare para perceber comigo que educar as nossas crianças e os nossos filhos no caminho do Senhor, ele se torna difícil pela desintegração das famílias. Louvado seja Deus, porque muitas famílias que tiveram um problema de desintegrar, de acabar, e muitos pais se tornaram pai e mãe, e muita mãe se tornou mãe e pai, ainda consegue, no seu esforço, na sua dedicação, criar os filhos no caminho do... Mas eu falo para vocês, quantas crianças estão sofrendo? Quantos filhos estão padecendo? Porque um dia houve uma ruptura nessa família. Mas pare para perceber, irmãos, comigo, que criar as crianças no caminho do Senhor, ele se torna difícil pela nossa falta de compreensão da grande necessidade que nós temos de compartilhar a fé para a próxima geração que está chegando. Igreja, em nome de Jesus, entenda isso, eu quero falar muito ao seu coração nessa manhã. O como é necessário e plenamente evidente que a gente entenda isso. Todos nós que estamos aqui, principalmente nós, os mais velhos, a gente precisa entender que nós estamos numa passada de bastão. Nós estamos numa corrida da fé, amém, igreja? E no meio dessa corrida da fé, cabe a nós, é a obrigação de cada um de nós, passarmos o bastão para a geração que vai vir. E você pode ter certeza plena e absoluta, os tempos nos quais os nossos filhos vão viver serão extremamente mais difíceis do que os nossos. E se a gente não começar a pensar e refletir nesse assunto a partir de hoje, dessa grande importância de passarmos o bastão, nós corremos um grande risco da geração que vier após cada um de nós não saber mais quem é o Senhor. Quando nós vamos para o livro de Josué, ou o livro de Juízes, melhor dizendo, capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim para nós: toda aquela geração também morreu, e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não quer, irmãos? O que diz? Que não conhecia quem? O Senhor. E quais foram as consequências dessa geração que veio não conhecer ao Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel? Então, pare para pensar. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Pararam para perceber? A geração que nasceu na caminhada do povo em direção à terra prometida foi fiel a Deus. A geração que saiu do Egito morreu. Mas a geração que vem a partir, por exemplo, de Deuteronômio, liderada por Josué, foi uma geração fiel a Deus. E a geração que veio após Josué também foi fiel a Deus. Mas a terceira geração não conhecia mais o Senhor, porque a geração que antecedeu eles esqueceu de passar o bastão e de ensinar para eles todas as maravilhas que o Senhor havia feito por Israel. E por falta de compreensão, por falta de ensino, por falta de orientação, eles foram e serviram a outros deuses. Sabe por quê, meus irmãos? Quando você não conhece o Deus verdadeiro, qualquer Deus serve. Quando você não conhece o Deus dos seus pais,
o Deus dos seus avós, os Deus dos seus tios, o Deus da igreja, da qual a sua família sempre fez parte. Quando você não conhece esse Deus, qualquer Deus serve. E esse texto que está diante de nós, Jesus vai mostrar para nós e revelar para cada um de nós a grande importância que tem as crianças no reino de Deus e o seu grande lugar nesse reino. Se você parar para perceber e notar comigo, e se a gente pudesse fazer uma recapitulação para conseguir entrar nesse texto, você vai observar comigo que na semana passada, no domingo passado, nós entramos no capítulo 10 de Mateus. Jesus havia saído da região da Galileia, ou da província da Galileia, e rumado em direção a Jerusalém, chegando na província da Judéia. E ao chegar na província da Judéia, com aquela grande multidão acompanhando Jesus, ele para a sua caminhada e começa a ensinar as pessoas. Surge então os fariseus com uma pergunta completamente difícil e complicada: pode o homem separar-se da mulher por qualquer coisa? E nós vimos na semana passada a grande vontade de Deus para o casamento e para a família. Mas para perceber que agora, depois que esses fariseus vão embora, Jesus ainda na Judéia tem a oportunidade de observar pais, talvez tios, talvez avós, talvez bisavós, trazendo as crianças no braço e dando a mão a elas, em direção a Jesus, para que Jesus fizesse o que, irmãos? As abençoasse. E esse capítulo 10 de Marcos, Jesus começa a adentrar em áreas tão específicas e necessárias na nossa vida. Ele já tratou de casamento. Agora ele começa a tratar dos nossos filhos, ou das nossas crianças. Diante dessas verdades, meus irmãos, quem está comigo, diga amém. O que esse texto tem para nos ensinar nessa manhã? Então, a primeira coisa que eu quero considerar com vocês, o primeiro ponto da nossa reflexão, é que nós devemos levar as crianças aos pés de Jesus. Olha o verso 13 comigo, por favor. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse. Esse texto vai mostrar para nós que enquanto Jesus estava ali se dedicando ao ensino, algumas pessoas, alguns judeus, entenderam que se fazia necessário que se levasse aquelas crianças até Jesus para que ele impôsse as mãos, as abençoasse. E você vai observar comigo em Lucas, quando aqueles 2 discípulos estão saindo de Jerusalém na estrada de Emaús, tristes, cabisbaixo, porque não cria que Jesus havia ressuscitado, eles tinham uma compreensão no seu coração: Jesus era profeta. E se Jesus era profeta, quão maravilhoso é você levar o seu filho para que um profeta abençoasse. E diante disso, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero considerar nesse primeiro ponto é que eu e você não podemos perder a oportunidade de levar as nossas crianças a Jesus. Eu tenho me esforçado para mostrar a vocês que Jesus está saindo da Galileia e está rumando para Jerusalém. Então, o fato de Jesus estar nessa viagem, rumando para Jerusalém, vai deixar claro para nós que Jesus não vai voltar mais por onde ele está passando. Ele está indo para a cruz, meus irmãos. Ele está indo para a hora decisiva da sua vida. E se você não está comigo, aquelas pessoas, sem saber dessa realidade, aproveitaram as oportunidades de pegar os seus filhos, entregar na mão de Jesus, talvez pela última vez, talvez pela última oportunidade, mostrando para mim e para você que a gente não pode desperdiçar as oportunidades de levar os nossos filhos aos pés do Senhor. Igreja, em nome de Jesus,
Pare para olhar a realidade. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de colocar os seus filhos diante de Deus? De colocar as suas crianças diante de Deus? De colocar os seus filhos próximos ao Senhor, aos pés do Senhor? Em nome de Jesus, igreja, a igreja está aberta. As portas estão abertas. E por que, em nome de Jesus, que as pessoas não aproveitam as oportunidades de colocar os seus filhos aos pés do Senhor? Lembre-se da nossa introdução? Talvez prioridades que estão desfocadas do lugar que deveriam estar. A segunda lição que nós aprendemos nesse primeiro ponto é que nós devemos ser instrumentos que conduzem as crianças a Jesus. Quando nós olhamos o texto paralelo a esse de Lucas capítulo 18, a mesma passagem, quando nós olhamos a palavra ali no original crianças, você vai perceber comigo que muitas daquelas crianças que foram levadas a Jesus eram crianças de colo. Eram crianças que não tinham a capacidade de sair de um lugar e ir até Jesus sozinhas. E elas precisavam que alguém tomasse a postura, a atitude de pegá-las e levá-las até quem? Jesus. Mostrando para mim e para você que nós devemos ser instrumentos da parte de Deus de levar os nossos filhos, as nossas crianças. Vamos esquecer um pouco a palavra filho, mas vamos pensar em crianças aos pés do Senhor. Meus irmãos, é algo que é por demais necessário. E a grande dificuldade que às vezes a gente tem, eu vou falar aqui do meu contexto. Eu tenho um bebê, 3 anos. Talvez eu possa chegar à compreensão de pensar da seguinte maneira: ele estando no culto ou não faz diferença nenhuma para ele. Porque ele é pequeno, ele não tem compreensão, ele não vai entender. Eu posso ser levado a pensar dessa maneira. Mas aí eu estaria caindo numa grande tolice. Porque existe melhor lugar para o meu filho do que aos pés do Senhor? Não. O simples fato dele estar aqui, ele está sendo abençoado. Às vezes você vê uma criança na igreja correndo de um lado para o outro, você acha que ela não está prestando atenção em nada. De repente, do nada, ela fala algo que nem você prestou atenção no culto. Porque esse lugar aqui, meu irmão, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, está aos pés do Senhor, é um lugar extremamente abençoador para os nossos filhos. Mas a segunda coisa que eu quero considerar com vocês nessa manhã, o segundo ponto, é que Jesus vai trazer para os seus discípulos, mais uma vez, uma grande reprovação. Olha o verso 14 comigo, por favor. Jesus, porém, vendo isso, vendo o que, irmãos? Os discípulos repreendendo aqueles que levavam as crianças até Jesus. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Observe comigo que, mais uma vez, os discípulos não estão entendendo nada. E aqueles pais, talvez tios, avós, bisavós, felizes e alegres, porque estavam levando as crianças até um profeta, de repente, quando estão se aproximando de Jesus, têm a grande dificuldade de ver que os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo Jesus, impediam que eles chegassem até Jesus. Fizeram uma barreira sobre a pessoa de Jesus. E Jesus, quando notou isso, observou isso, enxergou essa realidade, Jesus ficou indignado. E quando nós vamos olhar a palavra no original, vai mostrar para nós, Jesus ficou com raiva. Por causa da tola atitude que os discípulos estavam tendo. E eu trago um grande questionamento para nós. Por que Jesus reprovou de forma tão severa os discípulos?
E a primeira coisa que nós observamos é que Jesus reprovou os seus discípulos porque eles ainda não seguiam o padrão de Jesus, mas o padrão da sua época. Eles ainda não entendiam a grandiosidade do reino de Deus. Eles ainda não compreendiam o exemplo do seu próprio mestre. Mas em vez de ser guiado por aquilo que Jesus ensinava, por aquilo que Jesus demonstrava, eles eram guiados pelo padrão que existia na sua época. Eu abro aspas aqui para uma frase de um rabino da época de Jesus que dizia as seguintes palavras: dar atenção às crianças é uma completa perda de tempo. Pararam para notar? Alguns sermões atrás eu já disse para vocês que a criança, assim como a mulher, na cultura judaica, a cultura daquela época era completamente desvalorizada. Não existia nenhum tipo de valor para uma criança até que ela chegasse aos 13 anos. Que era quando eles entendiam que ela havia chegado numa compreensão plena, poderia trabalhar, poderia estudar a Torá. Até isso, a criança era completamente desvalorizada. Então, por viver dentro dessa realidade e não compreender o reino de Deus, o que os discípulos fizeram? Ei, deixa o mestre em paz. Não incomode ele, não. Porque na percepção deles, a criança não tinha nenhum valor. Mas Jesus repreendeu os discípulos porque eles não conseguiam compreender a conduta do próprio Jesus. Meus irmãos, se a gente para perceber e com cuidado avaliar, Jesus sempre foi aquele que recebeu os desprezados, prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Jesus foi acusado de comer e beber com os publicanos e com os pecadores. E perceba comigo, estamos quase concluindo 3 anos e meio de caminhada dos discípulos com quem? Jesus. Mas assim como nós, eles são lerdos para perceber e começar a praticar aquilo que o seu mestre havia ensinado. E por causa dessa falta de compreensão de quem era Jesus e daquilo que Jesus fazia, eles começam a repreender as pessoas que traziam as crianças até Jesus. Mas, meus irmãos, caminhando para o terceiro ponto da nossa reflexão, eu quero muito a sua atenção nesse momento. Como que as crianças podem ser impedidas de virem ou irem até a Jesus? Vamos ler o verso 14 mais uma vez? Esse verso diz assim para nós: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem, prestaram atenção na ordem? Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Agora vamos parar para refletir aqui, vamos pensar. Que atitudes a gente pode tomar? Que coisas nós podemos fazer que podem impedir que as crianças cheguem até Jesus? Que as crianças não se aproximem de Jesus, não estejam no contexto do qual Jesus está. E a primeira lição que nós tiramos é que a gente pode impedir que as crianças vão ou cheguem até Jesus quando nós deixamos de ensinar a palavra de Deus para elas. Meus irmãos, aqui está uma questão que é completamente difícil no dia de hoje. Nós vivemos um tempo, e quando digo nós vivemos, eu me incluo nele, em que a gente passa, vamos lembrar da introdução? Prioridades, sonhos, projetos, correrias, agendas.
a gente passa a perceber e chegar à errada conclusão de que o ensino da palavra de Deus para os nossos filhos é obrigação da igreja. Já pararam para pensar nessa realidade? A gente começa a terceirizar o ensino da palavra de Deus para os nossos filhos. E por causa do nosso contexto, a gente entende que os nossos filhos devem ter contato com Deus, com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus, tão somente no culto. E essa falta de compreensão pode nos levar a impedir que os nossos filhos cheguem a quem? Ao Senhor. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim para nós. Paulo vai dizer a Timóteo: quanto a você, Paulo está sendo direto, quanto a você, permaneça naquilo em que você acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde quando? Desde quando, igreja? Não, a vida adulta, a juventude, a adolescência. É isso que o texto está dizendo? Desde a infância. Desde a infância você conhece as sagradas letras. Meus irmãos, eu gosto de entrar dentro dessa realidade. Hoje a gente tem Bíblia no celular. Hoje a gente tem YouTube. Hoje a gente tem N versões da Bíblia. Hoje nós temos Bíblia de estudo para você enfeitar sua biblioteca. E quando nós pensamos no tempo de Timóteo, meus irmãos, era rolos. E bem-aventurado, feliz era aquele que conseguia ter todo o Antigo Testamento. Tal era a dificuldade de ter esse contato com a palavra de Deus. Mas o texto vai mostrar para nós que desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, que o Espírito de Deus ministre ao nosso coração nesse momento é que a gente não terceirize o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos, às nossas crianças, melhor dizendo. Mas nós precisamos abraçar essa obrigação. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio. Deixa Marcos marcado aí. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso de número 4. Você vai perceber comigo que esse texto vai mostrar para nós que existe uma dinâmica que Deus dá para Israel, e principalmente para os pais, aquele que é sacerdote do lar. Uma dinâmica de ensino aos seus filhos, de como esse conhecimento precisa ser passado. Todo mundo achou? O texto diz assim para nós: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos. E a ideia de inculcar aqui, meus irmãos, é como se você estivesse abrindo a cabeça da criança e colocando a informação da palavra de Deus ali dentro. Você inculcará aos seus filhos, e delas falará quando tiver o quê? Sentado em sua... É na igreja, irmãos?
É sentado aonde? Em sua casa. Andando pelo caminho. Deixa eu pegar que eu me perdi. Sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal em seus olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa, nas suas portas. Uma nota de rodapé aqui. Um dos livros mais preciosos na Bíblia, que a gente precisa dar muita atenção, é o livro de Deuteronômio. Por quê, irmãos? Israel vivia dentro de uma realidade de travessia, andando, caminhando, em que todo o contexto do povo, todas as pessoas que estavam em volta eram do povo de Deus. E aí a gente chega no livro de Deuteronômio, Moisés faz questão de preparar o povo para onde eles iriam entrar. Preparar toda aquela geração para um contexto que eles não tinham noção de como seria. E para que eles pudessem viver de forma a glorificar a Deus naquele lugar completamente diferente, cheio de idolatria, cheio de coisas completamente fora da vontade de Deus, ele insistiu que o povo se voltasse para onde? Para a palavra. Aí, sabe o que acontece? A gente espera os nossos filhos entrar na faculdade, ok? A gente espera os nossos filhos começar a trabalhar para a gente lembrar que deveria ter ensinado o quê? A palavra. E eles vão para um contexto completamente diferente do qual eles estavam abençoados, perdidos, sem orientação, sem convicção. Porque é importante demais, meus irmãos, que a gente volte a amar e ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa voltar para as nossas casas. Precisa voltar para os nossos lares. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui, acabei me alongando um pouco, como que nós podemos impedir que as crianças possam chegar até Jesus? A primeira coisa que nós vimos foi deixar de ensiná-las a palavra de Deus. Mas a segunda delas é quando nós deixamos de dar exemplo. Meus irmãos, um exemplo, você já deve ter ouvido essa frase em muitos lugares, vale mais que 1000 palavras. A gente pode falar, a gente pode ensinar, a gente pode mostrar de todas as maneiras possíveis, usar a nossa melhor teologia, a nossa maior capacidade. Se o nosso discurso está diferente das nossas práticas, acabou, irmãos. Acabou. Por isso a gente precisa entender como nós precisamos dar exemplo para os nossos filhos. Você não precisa responder. Vamos fazer aqui um questionamento. Se os nossos filhos ou as nossas crianças, vamos botar assim, tivesse que dar uma nota para nós de como é a nossa piedade com Deus, que nota a gente ia receber? Você precisa responder. Avalie no seu coração. Se os nossos filhos olhassem para nós como modelo hoje e dessem para eles um caderninho de 0 a 10, que nota você daria para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, para os seus tios, em relação ao relacionamento deles com Deus? Pararam para notar? Porque o que adianta a gente falar se a gente não vive? O que adianta a gente tão somente mandar seguir o caminho se a gente não caminha junto com eles? Ensina a criança no caminho que deve, e o ensinar ali é treinar. E você treina vivenciando. Diante disso, meus irmãos, a gente precisa dar exemplo de vida
de piedade. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5, diz assim para nós: lembro-me da sua fé sem o que, irmãos? Fingimento, ou fingido em algumas versões, a mesma que primeiramente habitou em quem? Em quem? Começa a perceber a cascata, a cachoeira, como vem descendo. Da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, e em quem, irmãos? Sua mãe? Eunice. E estou certo que ela habita também, hein? Pronto, está aí a resposta. Por que Timóteo era o homem que ele era? Porque ele tinha exemplos. Paulo, para falar dele, e aqui nós estamos num contexto do qual Paulo está encerrando a sua carreira, e está motivando Timóteo a continuar, a não parar, a não desistir, e para que ele tenha uma maior base, ou a maior base para ele continuar firme, ele fala o seguinte: lembra da sua avó, lembra da sua mãe, firme-se no exemplo que elas deixaram para você, para que você possa resistir aos tempos difíceis que você vai enfrentar. Paulo está passando o bastão, irmãos. Paulo está encerrando a carreira, mas ele está preparando a nova geração. Então eu e você mesmo, me incluo nisso, precisamos dar exemplo. Mas o último ponto da nossa reflexão nessa manhã, você vai observar comigo que Jesus traz para nós um grande esclarecimento. Olha o verso 14 e 15 mais uma vez. O texto diz para nós: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeço, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Essas palavras de Jesus, meus irmãos, que têm ecoado por muito tempo, precisam ser muito bem entendidas para que eu e você não caiamos em um erro complicado, para que a gente não entenda a palavra de Deus de forma errônea. E a primeira coisa que eu quero observar com vocês aqui, o que Jesus não quis dizer com essas palavras aqui. E a primeira coisa que eu trago para nós é que Jesus não quis dizer que as crianças são inocentes. A gente olha para as crianças e diz assim: meu Deus, que anjinho. Meu Deus, olha que anjinho. Está rindo, Brian? Mas eu e você precisamos perceber que no sangue das nossas crianças, dos nossos filhos, corre o sangue de Adão. Salmo 51, verso de número 5, Davi vai dizer para nós que em pecado a sua mãe o gerou. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o momento que os nossos filhos nascem ou chegam à concepção, eles já carregam um pecado original no coração deles. Pergunta: você precisa ensinar seu filho a mentir? Você precisa ensinar seu filho a te responder? Você precisa ensinar seu filho a fazer alguma coisa errada? Porque Jesus deixa claro para nós que as crianças não são inocentes. A segunda coisa que Jesus não quis dizer através das suas palavras é que ele não quis dizer que as crianças são salvas simplesmente pelo fato de serem crianças. Ele está usando um símbolo aqui. E o que ele mostra para nós é que a criança, ela não é salva pelos méritos de ser uma criança, mas ela salva pelos méritos de
de Jesus Cristo. E o que nós compreendemos é que uma criança, enquanto ela não chega na idade da razão, o Espírito Santo vai ao coração dela e aplica a obra da redenção. E aí sim, ela é salva. Ninguém é salvo pelos seus méritos, meus irmãos. Ninguém, nem uma criança. Mas nós entendemos que o Espírito Santo de Deus preserva essas crianças que estão na idade da inocência, para que assim elas possam adentrar no reino de Deus. Mas o que então Jesus quis dizer através dessas palavras que dizem para nós: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus quer mostrar para nós o símbolo, ou utilizando o símbolo de uma criança, que elas vão até Jesus com total confiança. Esquece as crianças agora, vamos olhar para nós. Jesus diz que aqueles que vão adentrar o reino de Deus, eles são semelhantes a uma criança por causa da sua confiança. Não nelas mesmos, mas em quem? Em Jesus. Porque pare para pensar, meus irmãos. O que uma criança pode oferecer? Se Jesus está dizendo que a gente precisa ser semelhante a uma criança, em algumas características, o que uma criança pode oferecer? A criança é sem poder, ela não tem força. A criança, ela é sem influência. A criança, ela é sem sofisticação. A criança, ela é ignorada. Mas o que Jesus quer mostrar para nós é que nós precisamos voltar à simplicidade na nossa caminhada cristã. Sabe, irmãos? E para aqueles que têm muito tempo na jornada da caminhada cristã, o tempo vai passando, os anos vão avançando, e a gente pode cair na tola ideia de que a gente é alguma coisa, de que a gente tem algum mérito, de que nós somos algo no reino de Deus. O tempo vai passando e nós paramos de depender tão somente da graça de Deus e começamos a depender daquilo que nós fazemos para Ele. Mas o que Jesus mostra para nós é que a gente precisa voltar à simplicidade, de confiar não naquilo que a gente faz, mas naquilo que Jesus fez por nós. Mas o que Jesus quer mostrar para nós é que uma criança, ela é completamente dependente. E receber o reino de Deus como uma criança é como alguém que não tem nenhuma reivindicação a fazer. Quem de nós aqui pode chegar diante de Deus e reivindicar alguma coisa? É uma criança. A gente não tem o que reivindicar, tão somente agradecer por aquilo que nós recebemos. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Eu termino com duas aplicações para as nossas vidas nessa manhã. A primeira delas, que é algo mais do que claro. Eu e você, a gente precisa investir nas nossas crianças. Eu e você precisamos investir nas nossas crianças. E se há algo que eu tenho que agradecer a Deus, desde que eu cheguei aqui nessa igreja, é o cuidado que a igreja tem com as crianças. Os irmãos não sabem, ou talvez na correria não param para refletir a importância que existe no cuidado dessa igreja com as crianças. Como é importante, e às vezes não é valorizado. Não deixe, pague o preço, meus irmãos, de levar as nossas crianças aos pés do Senhor. A segunda coisa que eu quero considerar, e trazendo para o nosso coração agora, não as crianças, é que eu e você precisamos voltar à simplicidade na fé. Simplicidade da caminhada, sabe? Quando a gente começou, aquela alegria. Gente, parece que a gente só anda chateado.
A gente só anda triste, com a cara amarrada. Cadê a alegria da salvação? Cadê a alegria de estar na casa de Deus? A felicidade de estarmos no reino de Deus? A felicidade de sermos salvos por Jesus? As pessoas precisam olhar para nós e ver um brilho diferente em nossa face. E a gente precisa remeter a essa simplicidade que nós começamos. 2 Coríntios, para fechar, capítulo 11, verso de número 3, eu quero ler com vocês. Está sendo projetado aqui. Vamos ler junto? Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste do quê? O que uma criança tem? Simplicidade, pureza. A gente precisa voltar a essas coisas. A gente precisa voltar a essas coisas. O Evangelho é simples, a gente que complica. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado pela palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa manhã. Oh, Deus, como a gente precisa, Deus, voltar, oh Deus, à simplicidade da fé, Deus. Como a gente precisa voltar, ó Deus, àquela alegria e entusiasmo da salvação, Deus. Pai, quando nós olhamos para as nossas crianças, eu digo isso como pai também. A palavra de Deus precisa voltar para as nossas casas, ó Deus. A gente precisa dedicar, ó Pai, a nossa vida a preparar os nossos filhos para aquilo que eles vão enfrentar, ó Pai, nesse mundo. Pai, em meio às lutas, em meio aos nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, que são extremamente válidos, ó Deus, que a gente não esqueça dos nossos filhos e que a gente não esqueça de educá-los no caminho do Senhor, ensinando a palavra, dando exemplo, trazendo eles aos pés do Senhor. Obrigado por esse tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, irmãos.